Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a encontrar comigo o texto de Marcos, capítulo 7. E assim que encontrar Marcos, capítulo 7, você vai se colocar em pé. Eu vou ler aqui na minha Bíblia o texto que está lá do verso 31 ao verso de número 37. Marcos, capítulo 7, do verso 31 ao verso de número 37. Marcos 7, de 31 até 37. Eu vou ler, os irmãos estejam acompanhando, observando as suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar, meus irmãos, pedir para que Deus nos abençoe na meditação da palavra nessa manhã. Pai, obrigado por estarmos aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, dia do Senhor, dia que o Senhor nos permite aqui, enquanto igreja, reunir, ó Deus, com a família da fé, também com a nossa família de sangue, para juntos podermos adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós louvamos o Senhor por isso, e louvamos o Senhor porque entendemos, biblicamente, que foi o Senhor quem nos chamou à Tua presença. O Senhor nos atraiu à Tua presença nessa manhã. O Senhor nos convocou à Tua santa presença. Estamos aqui por um desígnio específico do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, neste lugar. Aqui estão as pessoas que o Senhor escolheu para, ó Deus, cultuar o Senhor aqui nesta igreja. Não somente aqui, ó Deus, mas sabemos de irmãos e irmãs que nesse momento estão conectados conosco, ó Deus, e também estão cultuando ao Senhor conosco pela internet. Mas, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã, traga o nosso pensamento cativo à Tua presença. Fala ao nosso coração. Nós já oramos aqui pedindo perdão pelos pecados, mas mais uma vez pedimos, porque o nosso coração ele é corrupto. Ele tenta se afastar do Senhor o tempo inteiro. Em especial nessa hora da pregação, há muitos empecilhos que surgem na nossa própria alma, tentando nos afastar de Ti. Pai, eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor domine sobre nós por Teu Espírito Santo e traga o nosso pensamento cativo à Tua santa presença, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo com a Tua palavra. É alimento espiritual para nós, é fortalecimento para nós, e que a Tua igreja, nessa manhã, seja fortalecida no estudo da Tua palavra. Portanto, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração para compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, pois a vontade do Senhor é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Transforma a nossa mente, ó Deus, e abençoa o Teu povo reunido aqui nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pensar com os irmãos aqui nessa manhã, nesse texto, sobre a seguinte temática: a pedagogia da graça. A pedagogia da graça é o tema para nós pensarmos nessa manhã. Eu quero trabalhar aqui dois tópicos nesse texto, que vai do verso 31 até o verso 37, e pensar com vocês algumas coisas a partir desse texto. Esse texto é muito bonito, porque nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos essa história única, e eu gosto muito, apesar de que sei que os sinóticos, que são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles caminham tendo histórias que se repetem um e no outro, porque justamente esse princípio sinótico é esse. Marcos foi ali o original que os outros utilizaram para ter como base para contar as suas histórias. Mas, entretanto, nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos uma história que só ele conta para nós.
Uma história única, uma história repleta de significado e que traz para nós lições preciosas sobre justamente esse aspecto pedagógico de Jesus. Ora, é importante lembrar você, aqui nessa manhã, que se você pegar lá a lista dos 12 discípulos, você não vai ver Marcos lá. Quem é esse Marcos que escreve aqui o Evangelho de Marcos? Provavelmente foi João Marcos, aquele que foi na comitiva de Paulo, abandonou Paulo, depois volta para Paulo. Aquele Marcos que era parente de Barnabé, provavelmente ele é o autor do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. E ele o faz, muito provavelmente, ouvindo o testemunho, a narrativa primeira do apóstolo Pedro. Essa é uma tese muito aceita no meio cristão, da qual eu compartilho a minha opinião. E nós temos então esse registro objetivo, parece Pedro mesmo, né? Rápido para falar, contando sobre o ministério de Jesus. E nos evangelhos, e aqui não é diferente em Marcos, a gente percebe que Marcos tem uma intenção. A intenção é mostrar a autoridade de Jesus sobre absolutamente todas as coisas. E aqui no capítulo 7, Jesus vai mostrar para nós que ele tem autoridade sobre a nossa vida, a nossa saúde, a nossa história. O texto vai mostrar isso, mas o evangelho de Marcos, juntamente com os outros evangelhos, também mostram outra coisa interessante, pelo menos as áreas pedagógicas que Jesus utilizava. Jesus ensinou, e ele ensinou pelo menos de 3 formas que a gente consegue perceber na Bíblia. Jesus ensinava por sermão, ou sermões. Você tem na Bíblia, nos evangelhos, muitos sermões de Jesus. Ele o tempo inteiro ensinando e se colocando como um mestre. Nós cantamos aqui hoje na música, né? Mestre, quando fala lá sobre Alfa e Ômega, nós chamamos ele de mestre. O nosso professor por excelência, o nosso mestre maior, ele ensinava por sermões. Outra forma que Jesus ensinava, e Jesus utilizou muitos evangelhos dessa forma de ensino, ele ensinou por parábolas, muitas parábolas. Jesus usou ilustrações vívidas para que, por meio dessas ilustrações, ele ensinasse as pessoas. Mas há uma terceira metodologia que nós encontramos aqui no texto. Uma terceira forma de ensino que Jesus utilizou durante seu ministério. E essa terceira forma é por meio de milagres e curas. Jesus ensinou por meio de milagres e curas. Veja, até esse texto aqui você percebe a intenção de Jesus de mostrar que ele não é um curandeiro. Ele não está ali para ficar curando por curar. Cada cura que Jesus realizou tinha um propósito didático. E esse texto nos apresenta a pedagogia da graça de Deus. O que nós aprendemos nesse texto? Eu vejo 2 lições, de várias que podem ser extraídas. Eu estou propondo aqui 2, observando esse texto. A primeira lição que eu vejo nesse texto está no verso 31 e 32. E é a seguinte lição: Jesus transforma rebeldes em intercessores. Na graça, na pedagogia da graça, Jesus é aquele capaz de transformar rebeldes em intercessores. Veja o verso 31 e 32. Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo algo maravilhoso acontecendo. Evidentemente, para você entender o que está acontecendo, você terá que ter lido o Evangelho de Marcos até ali, em sequência. Porque se você pega os detalhes do que Marcos está narrando para nós, você vai entender por que Jesus é aquele que, na pedagogia da graça, transforma rebeldes em intercessores. Perceba, aqui estão alguns homens, ou uma multidão, o verso 33 vai dizer que é um grupo grande, e esse grupo está intercedendo a Jesus. Mas que grupo é esse? Quem são essas pessoas? Quem são estes que estão agora na presença de Jesus, pedindo para que ele faça algo? Se você volta no capítulo 5, você vai perceber que Jesus já tinha passado por aquela região uma vez. Que região é essa? Essa região é a região de Decápolis. 10 grandes cidades a leste do Jordão, cidades pagãs, cidades que não eram impactadas pela graça, cidades que não eram que viviam dentro da aliança do povo judeu, cidade fora do arraial dos judeus, cidade de gente que não era da aliança. Jesus tinha ido lá uma vez, em Gadara. Gadara é uma das 10 cidades da Decápolis. Nós temos Gadara
e Gerasa. São duas cidades diferentes. Alguns irmãos falaram que ele esteve em Gerasa, outros em Gadara, mas são duas cidades distintas ali da grande região de Decápolis. Capítulo 5 de Marcos descreve Jesus indo a Decápolis. Capítulo 5 de Marcos descreve Jesus chegando em Decápolis. Jesus chega num cemitério. E quando ele chega nesse cemitério, o que ele encontra lá? Ele encontra um endemoniado possuído por uma legião. Aliás, se você quiser pegar a sequência da história, esse ano eu preguei nesse texto aqui alguns meses atrás. Está aí no histórico dos vídeos aí do YouTube aqui da nossa igreja. Jesus pregando aquele endemoniado possuído por uma legião, lá na região de Gadara. Quando Jesus termina o seu milagre, quando Jesus expulsa os demônios daquele rapaz, e o texto é muito bonito no capítulo 5, diz que primeiro ele era violento, agressivo, quebrava correntes, nada podia segurar ele. Quando ele é impactado por Jesus, ele agora está sentado, calmo, aos pés de Jesus. É muito bonito essa descrição que Marcos faz sobre ele. E aí temos duas coisas que acontecem no capítulo 5. E eu até convido você a voltar lá no capítulo 5. Finalzinho do capítulo 5, da cura do endemoniado Geraseno. Uma primeira coisa que acontece é que as pessoas, quando veem o que acontece com ele, verso 10, 5:10, assim, e rogou-lhes encarecidamente, que não é esse o versículo, falou para eles para que Jesus saísse da cidade, e pediram para Jesus não ficasse ali com eles. O último versículo, o verso 20, é isso que eu estou procurando, diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos ficaram admirados. Verso 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Esses dois versos que eu estava procurando, o 17 e o 20. O verso 17 diz que o povo, depois de ver a cura que acontece ali no endemoniado, ao invés de ficarem felizes, eles viram para Jesus e falaram assim: Jesus, vai embora. O Senhor está causando prejuízo. Você pediu que os demônios fossem lá para os porcos se lançaram no precipício. Sai daqui, vai embora. E quando ele está indo embora, entrando no barco, o ex-endemoniado vira para Jesus e diz assim: eu quero ir com você, Jesus. Jesus vira para ele e diz assim: não, você vai contar para a sua família, mas vai contar para as pessoas o que aconteceu, o que Deus fez por você. Alguns meses se passam. E o capítulo 7... agora do verso 31, é Jesus voltando àquela mesma região. E sabe o que acontece agora, meus irmãos? Nós temos um impacto da graça na vida das pessoas. Nós temos aqui, e isso aqui é a inferência que nós fazemos do texto, mas passado meses, aquele primeiro missionário andando por aquela região, mostrando o próprio testemunho do que Jesus havia feito na vida dele, e agora Jesus volta àquela mesma região. E a recepção, irmãos, é completamente diferente. Uma multidão vai até Jesus. Um grupo de pessoas vai até Jesus e levam até Jesus uma pessoa. E o pedido deles é: faça algo por essa pessoa. E o texto diz para nós, eles intercedem para que lhe impusesse as mãos sobre aquele homem que é levado até Jesus. Meus queridos, vejam a clara diferença. Primeira vez, o que nós temos? Espanto, medo, incompreensão de quem Jesus é e do que ele faz. Por fim, rejeição do ministério de Jesus e até mesmo a expulsão. Vai embora, Jesus. Fica aqui não. Fica aqui com a gente não. Vai embora dessa terra. Jesus bondosamente retorna àquele mesmo lugar. E agora, depois de um tempo em que está ali um missionário, um primeiro missionário ali entre aquele povo, o que a gente vê é recepção, aproximação, confiança e, por fim, intercessão. Entre uma visita e outra, entre a primeira e a segunda visita, o que aconteceu? Nós temos um liberto, um resgatado, um agraciado, um homem transformado, anunciando acerca da graça de Jesus na vida dele. E essa mudança de postura, essa transformação na vida dele, esse algo novo na vida desse homem, fez com que as pessoas agora, na segunda vinda de Jesus, corressem até Jesus. E essa ida até Jesus mostra uma transformação na vida desse pessoal. Meu querido irmão, essa é a primeira lição que eu quero deixar com esse texto aqui para nós.
sobre a pedagogia da graça. Quando eu penso na graça, eu penso que Jesus, ele é aquele que nos transforma e ele continua nos transformando. Ele é aquele que transforma nós do velho para o novo homem. Ele é aquele que muda a nossa vida, muda a nossa estrutura, muda o nosso jeito de pensar, muda a nossa cosmovisão, muda a nossa forma de tratar as pessoas, muda a nossa missão. Um homem que estava nos cemitérios, agora está passando pelas cidades pregando. E o resultado dessa pregação é que temos pessoas indo até Jesus, clamando por um terceiro. Há uma mudança evidente, uma transformação. E essa transformação ocorre por conta da graça de Deus. Ah, meu querido irmão, eu fico pensando, eu estava pensando sobre esse aspecto da vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, não é uma corrida curta, um tiro rápido, de uma corrida de 100 metros rasos, rápida. A vida cristã não é isso. A vida cristã, meu querido irmão, para você e para mim, você precisa se lembrar disso. É uma longa maratona. E nessa longa maratona em que nós estamos caminhando, e ela é longa, é uma longa caminhada. Ao longo da caminhada, nós vamos sendo impactados. Ao longo da caminhada, a graça vai nos moldando. Ao longo da graça, vamos sendo transformados. Ao longo da graça, vamos mudando. E que coisa bonita, irmãos, é perceber que, por meio do ensino, aquilo que nós éramos, nós deixamos de ser para nos tornar algo novo a partir de Cristo Jesus. Meu irmão, eu sempre me lembro de histórias, me permitam, né? Algumas a gente chama de testemunho, né? Eu sempre lembro do testemunho de uma senhora que me procurou numa situação de um problema entre famílias da igreja, e aí nós queríamos que houvesse ali perdão entre as famílias, e uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, comigo não tem jeito não, quando eu pego raiva de alguém, acabou. E ela solta a frase, porque eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei pensando, qual é o efeito da graça na vida dessa pessoa ao longo dos tempos? Porque sim, eu posso ter sido no passado uma pessoa dura de coração, eu posso sim ter sido no passado uma pessoa agressiva, eu posso sim ter sido no passado uma pessoa que estava sem rumo, eu posso ter sido até uma pessoa violenta, uma pessoa pecadora, uma pessoa que fazia coisas abomináveis, mas a graça na minha vida vai mudando a minha história. Tem que ser diferente. Aquele homem que era outrora um endemoniado, agora ele é um liberto, está falando da graça que alcançou ele. E isso está transformando pessoas, ao ponto de que a postura na mesma região é outra, por causa do poder de Jesus que operou na vida de alguém. Meu irmão, eu sempre falo que um cristão verdadeiro, aonde ele chega, naturalmente, ele vai ser a presença de Jesus naquele lugar. Porque a visão, a vida, a graça de Deus na vida dele faz coisas extraordinárias. Mas isso me faz lembrar uma outra história de um amigo meu, um querido pastor amigo meu, já falecido, e o nome dele é Reverendo Matatias. Não é o famoso Matatias aqui da Igreja Unida não, viu, irmãos? Você vai falar assim, se o pastor Alexandre conheceu o Reverendo Matatias, quantos anos ele tem? Não, é outro Matatias, de Mato Grosso do Sul, faleceu esse ano. Pastor querido, foi coordenador no Mackenzie nos anos 2000. E o reverendo Matatias contava a história da conversão do avô dele, lá no interior da Bahia. E eu amava ouvir essa história do pastor Matatias, porque ele disse que o avô dele cresceu ali no interior da Bahia, no Nordeste, uma região árida, uma região escassa, e ele aprendeu desde cedo a se defender na raça, a se defender na violência. Ele tinha uma peixeira que ele guardava debaixo da cama dele, e ele era homem de poucas palavras. Se alguém ofendesse ele, a peixeira era tirada, e aí, meu amigo, sai da frente. Esse homem foi impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Através do testemunho da sua esposa, que chega a ele se rende a Jesus, e ele agora começa uma nova vida, uma caminhada com Jesus. E porque ele começou a caminhar com Jesus, a descendência muda. Olha o pastor, depois o neto dele vira pastor. Mas veja, a história é que um dia, esse homem nascido de novo, sai de casa para fazer a sua rotina diária, e acontece uma coisa que acontece na vida do ser humano. Ele é ofendido por alguém na rua. E é uma ofensa que vai contra a honra dele.
Ah, aquele velho homem, antigamente, quando alguém ofendia a honra, ele ia para casa, pegava a peixeira e ia para resolver a questão da honra ali na hora. E ele foi para casa, pegou a peixeira. Só que agora ele é nascido de novo. E quando ele está saindo de casa, diz que a esposa está ali, lavando as vasilhas e vendo a atitude do marido. Mulher sempre ajuda nessa hora, né? E a mulher diz assim para ele, o pastor Matatias contava, e ela fala o nome do seu esposo, José. Zé, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Diz que esse homem estava na porta da casa com a peixeira na mão. Quando ele começa a tremer, porque era a honra dele, ele estava acostumado a defender a honra dele, ele começa a tremer com essa peixeira na mão. As lágrimas escorrem dos seus olhos, a peixeira cai, ele volta para dentro do quarto, se ajoelha e pede perdão a Deus. Porque agora a graça havia transformado aquele ser humano. Minha querida irmã, meu querido irmão, pedagogia da graça. À medida que vamos caminhando com Jesus, precisamos ser transformados à medida que caminhamos e somos ensinados por Jesus através da sua graça. Isso me leva a um segundo argumento. E meu segundo argumento, olhando para esse texto, está no que eles fazem. E eu quero trazer para você aqui, da pedagogia da graça, a segunda lição. Jesus restaura a dignidade plena. Jesus restaura a dignidade plena. Versos 33 até o 35, diz assim. Vamos pegar do 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer, abre-te. 35, abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Em segundo lugar, pedagogia da graça de Deus. Jesus restaura a dignidade plena daquele homem. Veja, ele está em Decápolis, ele está numa região que é fora do arraial, é um povo que não conhece de liturgia, é um povo que não conhece da aliança. E eles chegam, porque eles estão recebendo ali as informações que tinham, imagino eu, e eles chegam já meio que direcionando Jesus para o que Jesus tem que fazer. Jesus impõe as mãos sobre ele. Pega a sequência do texto. Jesus não vai fazer o que eles estão mandando. Jesus vai fazer do jeito que Jesus tem que fazer. Entretanto, a gente está vendo a graça transformando essas pessoas, e aquilo tudo ali é o quê? Que eu falei no começo. É ensino. Jesus está ensinando algo. E agora nós temos a figura desse personagem que mexe com o meu coração. Aparece para nós no texto, a Bíblia diz de um surdo e gago. Veja, eu preciso que você entenda que essa palavra gago aqui só aparece nesse texto aqui, nesse versículo, em todo o Novo Testamento. E tudo indica que o que aqui é traduzido por gago, na verdade era mudez mesmo, ele era mudo, de fato mudo. E era alguém que na sua situação, por ser surdo, ele tentava pronunciar e balbuciar palavras e saía gemidos, saía sons aleatórios que ele expressava dessa forma. Por isso chamado de gago. Ele talvez repetisse alguma outra palavra ali a partir de balbuciar, emitia sons. E agora o que a gente está tendo aqui é talvez uma sensação, e aí eu tento olhar pelo lado do surdo. O que está acontecendo aqui? Imagine você, porque tudo indica que ele não está entendendo o que está acontecendo. Imagina você nesse mundo que é um mundo muito à parte de um surdo, nesse mundo em que ele está, em que ele não está ouvindo o que está acontecendo, de repente vem um grupo de pessoas, pega você nem pediu para ser pego, pega você, arrastam você, levam você no meio da multidão. Pode ser que em algum momento ele pensou assim, estão indo me matar. O que esse povo vai fazer comigo? Eles estão indo acabar comigo. Ele está lá fora do arraial, ele vai lá saber quem é Jesus, provavelmente ele não sabe quem é Jesus. Ele é levado até Jesus, ele é jogado na frente de Jesus, ele deve estar pensando assim, esse aí é o que vai me executar, ou outros pensamentos tantos que passou pela cabeça desse homem.
Tudo indica que na mente, no mundo, na interpretação dele, ele está profundamente assustado. Por que eu digo isso? Veja a atitude de Jesus com ele. Veja como Jesus o trata. Veja o que Jesus vai fazer com ele. E aqui nós temos uma restauração da dignidade completa. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, Jesus é aquele que nos restaura por completo. Eu amo esse texto. Porque as pessoas talvez ali numa boa intenção, mas queriam um certo espetáculo. Tinha um endemoniado que foi curado. Agora vamos trazer um surdo para ver o que ele faz. E está ali a multidão. A gente não viu o endemoniado, agora esse aqui a gente conhece, ele é surdo. Vamos ver se esse cara aí faz alguma coisa com esse surdo aí. Vamos ver, e está a multidão. O que Jesus faz, irmãos? Primeira coisa que Jesus faz, pega o surdo e retira ele de frente da multidão. Eu acredito que ali é para acalmar o coração desse rapaz. Ele afasta ele da multidão. Diz o texto lá, tirando-o da multidão à parte. Jesus leva ele para um lugar de quietude, aonde só está ele e Jesus. Se muito perto, se muito longe, não sei. Eu sei que eu fico imaginando o palpitar do coração daquele surdo, sem entender o que está acontecendo no mundo dele. E agora Jesus o puxa com seu olhar de amor, de compaixão, e ele o afasta do meio daquele pessoal, e eu imagino que aquele homem começa a se acalmar. E olha o que Jesus faz. A multidão virou para Jesus e falou assim, impõe as mãos sobre ele. Jesus não vai fazer do jeito dos outros. Jesus é soberano, ele faz do jeito dele. Só que Jesus faz sempre mais além. Esse texto é magnífico, porque olha o que o texto diz. Pôs à parte, e agora pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e lhe tocou a língua com saliva, e depois, erguendo os olhos ao céu, repare no que Jesus faz. Preste atenção. Jesus coloca o dedo nos ouvidos do surdo. Jesus faz assim. Depois Jesus faz assim, ó. E coloca na língua do surdo. E Jesus pega e faz isso aqui. Ergue, não sei se ele ergue as mãos, mas ele ergue os olhos aos céus. Você percebeu o que Jesus está fazendo? Nós temos aqui na Bíblia, de maneira rudimentar, pela primeira vez na história, Jesus mostrando para nós a linguagem dos sinais. É rudimentar, é uma linguagem rústica, mas Jesus está conversando com um surdo numa linguagem de sinais. Eu vou fazer algo na sua vida. Eu estou entrando na sua esfera. Eu estou entrando no lugar onde você está preso. Eu estou entrando na sua realidade. Eu estou indo até você. Eu estou indo até onde você está. Meus queridos irmãos, veja que aqui Jesus não está ensinando o ritual para você fazer oração pelos outros. Veja que a gente não é ensinado a orar pelos outros, colocar a mão no ouvido de alguém, ou muito menos pegar da nossa saliva e colocar na língua dos outros. Não! Mas Jesus está inserindo esse homem dentro de uma sociedade que o excluía. Jesus está tirando alguém da margem e trazendo para dentro, conversando de uma forma que este homem pudesse entender o que está acontecendo. E Jesus agora está restaurando este homem por uma forma maravilhosa, a começar conversando com ele em uma linguagem que ele pudesse entender. Nós temos um texto bíblico, Jesus usando a linguagem de sinais. Isso é magnífico, meus queridos. Isso é surpreendente. Isso é algo que mexe com o meu coração. Agora, na sequência, logo após Jesus erguer os olhos aos céus, diz o texto que ele suspirou. Se você vai para a expressão original no grego aqui, do suspirou, o que Marcos quis colocar aqui e passar para nós é justamente que nesse momento, Jesus se compadece de tal forma daquele indivíduo que Jesus sente a angústia da alma dele. Jesus sente toda a dor da segregação por a qual aquele surdo tinha passado.
Jesus sente toda a dor pela qual ele passou, e talvez até naquele momento ali, sendo um motivo de espetáculo da multidão. Imagine, a gente é muito... existem coisas que são engraçadas naturalmente. E às vezes as pessoas nem fazem por maldade. Já teve aquela sensação de você rir de uma coisa que você não poderia rir, você ficar sem graça? Eu imagino a sensação desse surdo emitindo sons aleatórios e provocando nas pessoas risadas, provocando nas pessoas zombaria, provocando as pessoas, e a gente, à medida que você de repente tem um sentido diferente dos outros, você fica aguçado em outros. Esse menino talvez cresceu vendo as pessoas rindo dele, rindo da postura dele, rindo da vida dele. Ele, por ser surdo, provavelmente segregado, colocado à parte, tentava se comunicar, era motivo de chacota. Jesus conversa com ele em linguagem de sinais, e antes de completar a restauração, o suspiro de Jesus é o suspiro do mediador. O suspiro de Jesus é o suspiro da compaixão. O suspiro de Jesus é o suspiro daquele que troca de lugar com você. O suspiro de Jesus é aquele que leva sobre si as nossas dores, leva sobre si as nossas maldições, leva sobre si as nossas mazelas e que troca de lugar conosco, porque nos dá restauração, dignidade, cura e eternidade com Ele. Jesus está trocando de lugar com esse surdo. Jesus suspira, como que dizendo, é por esse pequenino também que eu vi este mundo. É por gente assim, desprezada, gente humilhada, gente abandonada, gente esquecida, gente que está à margem, gente que foi afetada em algum aspecto da sua história, gente que está ferida, gente que sofreu por algum tipo de situação, gente que sofreu algum tipo de preconceito, gente que sofreu algum tipo de afronta, gente que foi humilhado, gente que foi colocado em uma situação que não gostaria de estar, gente que foi abusado. É para esses que eu vim. Jesus suspira. E é o suspiro do mediador. É o suspiro daquele que é o nosso supremo mediador. Tem um outro texto no qual Jesus está ali encontrando com uma mulher que havia perdido o seu único filho e fala que o coração de Jesus transbordou de compaixão. E esse texto aqui traz certas semelhanças com esse transbordar da compaixão que brota no coração de Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que Jesus, ao olhar para você e para olhar por mim, Ele suspirou ao estar na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele suspira e diz, tetelestai, está consumado. A dívida que era contra eles, a dívida que era contra o Alexandre, a dívida que era contra o Léo, a dívida que era contra o Gabriel, a dívida que era contra o meu povo, eu paguei na cruz do Calvário. Ah, meus irmãos, você não vive como se não tivesse quem pudesse te restaurar. Talvez você chegou na igreja nessa manhã, meu querido irmão, no meio de uma situação em que a sua vida você está enfrentando dificuldades, você está no meio de situação de um pecado, de uma prisão, de uma situação da sua vida, de algo errado, ou de uma situação na sua saúde, de uma situação que está te afligindo, de uma situação que está te angustiando. Eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus continua te amando e Ele pode te restaurar. O texto diz na sequência que Jesus solta uma expressão. Ele diz, Efatá, que quer dizer, abre-te. Diz o verso 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Meu irmão, esse texto aqui não está dizendo para nós, tanto que Jesus quer que a gente faça o ritual lá, de colocar a mão no ouvido e na língua, só faz isso aqui porque está falando em linguagem de sinais, quanto também o texto não está dizendo que existem palavras mágicas. Agora a gente vai fazer a nossa oração e termina falando Efatá, em vez de falar amém. Não, meu irmão. Não. A palavra Efatá, colocada aqui por Marcos, só quer dizer isso mesmo. É uma expressão comum, mas utilizada na região de Decápolis. Mais comum ali naquela região. Por isso que Jesus usa, para ficar bem claro. Eu fico imaginando Jesus começando a falar o abre, e quando ele termina de falar o ti, o surdo está ouvindo o final já da palavra de Jesus. E aqui nós temos algo extraordinário, porque Jesus restaurou ele por completo. E aqui é importante dizer para você aqui nessa manhã, Jesus não faz nada
pela metade. A obra de Jesus nas nossas vidas ela é completa e ela é perfeita. Ou seja, o texto diz na sequência que esse surdo agora está ouvindo plenamente, mas não só está ouvindo, ele está falando. Porque Jesus fez um milagre extraordinário que só Deus pode fazer. Ele aprendeu a falar porque Jesus fez um milagre completo, inclusive de fala sobre a vida desse homem. Porque Jesus é aquele que faz e restaura a nós todos de maneira plena e perfeita. Ou seja, Jesus age no seu físico, Jesus age na sua história, mas Jesus age na sua eternidade, porque a restauração para nós não é só neste mundo, é para a eternidade, para um céu que viveremos para sempre na presença de Jesus. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, talvez você veio aqui nessa manhã dizendo assim, Deus, eu não sei se tem jeito para mim. Deus, eu cansei de pedir por aquele milagre. Deus, eu não acho que eu consigo mais. Eu quero dizer para você que nessa manhã, Jesus continua transformando, não desista. E Jesus continua restaurando. E restaura cada um de nós de uma forma plena. Jesus continua agindo na vida da sua igreja. Talvez nessa manhã seja o dia em que Ele vai dizer para você, abre-te. E talvez aquele sonho que você deseja, às vezes de ser mãe, aquele sonho que você tem, às vezes, de vencer algo da sua vida, aquela libertação do seu filho, do seu neto, a conversão do seu esposo. Eu quero dizer para você, Jesus continua libertando e restaurando pessoas. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Me permita contar uma última história. E essa história vem do reverendo Ronaldo Lidório, alguém que eu admiro profundamente. Esse ano eu tive um privilégio, me permitam contar isso, de ser chamado para um jantar com o Ronaldo e sua esposa, Rossana, e eu pude contar essa história para ele. Eu falei assim, Ronaldo, eu estou contando a história certa? Ele falou assim, você está contando melhor que eu. Brincadeira, o Ronaldo é muito humilde e eu precisei equalizar ali para saber se eu não estava falando a mais ou a menos, porque eu fiquei contando tanto essa história dele que a gente vai acrescentando coisa da gente, né? Mas Ronaldo Lidório conta que quando ele chegou lá dos Concombas, uma das ações que ele fez logo no comecinho foi conseguir um espaço, um dia, para que houvesse um grande culto. E o Ronaldo colocou todas as esperanças do coração dele nesse culto, porque era um culto em que ele saiu nas aldeias vizinhas, chamando as pessoas, marcou o dia, marcou o horário, marcou o local, teve autorização dos anciãos da tribo Concomba, e ele então, com esse agendamento, viu que ia acontecer um culto numa manhã de sábado. Eles marcavam logo cedo, porque era o dia inteiro de culto. Culto na África é um negócio maravilhoso, que é um culto longo, é demorado, é festa. E ele marcou logo cedo esse culto, e ele está ali com um dia marcado, o local reservado, quando 3 feiticeiros da aldeia chegam nele e falam assim, olha, você não vai fazer esse culto. Ele fala, olha, os anciãos me liberaram para fazer esse culto. E os feiticeiros falam assim, você vai fazer, então a gente vai atrapalhar. A gente vai vir no dia aqui, a gente vai fazer também aqui a nossa ação. E o Ronaldo Lidório falou assim, não, por mim sem problema, vocês fazem o que vocês quiserem. No dia, diz o Ronaldo Lidório, que eles tinham chamado muita gente, foram em muitas aldeias vizinhas, alcançou toda aquela região, e pela graça de Deus, muita gente foi naquele culto, naquele dia. E o Ronaldo ia pregar. E diz o Ronaldo que quando ele se colocou à frente, depois dos louvores, para falar de Jesus, pela primeira vez ele sentiu algo no coração dele que ele não tinha sentido até então. Ele sentiu uma dificuldade na língua concomba que ele não tinha sentido. Ele já estava conversando em concomba com o pessoal, mas para pregar, para falar, e ele começou a ficar inseguro durante as falas, porque falando, ele não estava pregando na língua dele, estava pregando na língua estrangeira, e ele tinha palavras muito específicas que ele começou a ficar com medo de falar uma coisa, as pessoas entenderem outra, e ele está falando, e ele está inseguro do que ele está falando, se as pessoas estão entendendo aquilo que ele está querendo dizer. Esse foi o primeiro problema que ele enfrentou. O segundo problema, ele se coloca para falar, chegam os feiticeiros que tinham ameaçado que iriam lá. E durante a mensagem do Ronaldo, ele está falando, Jesus salva. Os feiticeiros se colocam atrás e falam assim, é mentira, Jesus é resgatador. E o pessoal lá atrás, é mentira, isso não é verdade, não acreditem nele. Você imagina, meu irmão, você ficar a pregação inteira, alguém falando junto com você e discordando de você o tempo inteiro do que você está falando.
Aconteceu isso com o Ronaldo Lidório. Mas teve um terceiro problema. Aquele pessoal não era acostumado com culto nem com pregação. Diz que naquele dia foram as famílias com crianças, mulheres cheias de filhos, 2, 3, 4, 5 filhos. Eles não estavam habituados com um culto presbiteriano assim quietinho, todo mundo sentadinho. Meu irmão, diz que durante a fala dele, tinha criança correndo para cima e para baixo, as mulheres correndo e gritando atrás de criança, e criança correndo, não tinha cultinho de criança, e criança gritava, criança rolava na frente dele, criança pulava para frente e para trás, e era muita criança. Ao ponto de quando Ronaldo Lidório terminou a pregação, ele se senta e a sensação dele é de fracasso. E ele diz, hoje nós não conseguimos. Só que ele tinha combinado para o final da pregação que o primeiro convertido da tribo Concomba, que era um ex-feiticeiro, que agora estava sendo discipulado pelo Ronaldo, o combinado era que esse ex-feiticeiro fosse lá, agora convertido, chamar as pessoas a quem quisesse assumir um compromisso com esse Jesus que o Ronaldo tinha acabado de pregar. Diz o Ronaldo que ele quase falou para o rapaz assim, não vai não, não vai não. Quando ele está pensando em dizer isso, o rapaz está lá na frente para chamar as pessoas àqueles que haviam entendido a mensagem e queriam fazer um compromisso com Jesus. O Ronaldo abaixou a cabeça e falou assim, hoje nós vamos passar a maior vergonha na África, porque absolutamente ninguém vai vir. Foram muitos ruídos. Gente atrás xingando, eu com a dificuldade na língua, criança e adulto conversando enquanto eu estou falando. Ninguém vai entregar a vida para Jesus. E ele abaixa a cabeça, se sentindo humilhado. E de repente ele ouve alguns passos, alguns poucos passos, alguns muitos passos. E quando ele ergue a cabeça, tem uma grande quantidade de pessoas lá na frente, aos prantos, entregando a vida para Jesus Cristo. Ele se emociona e diz assim, não sou eu, é a graça de Jesus que transforma vidas. Mas ele está nesse sentimento quando uma menina puxa a calça do Ronaldo, puxa a barra da calça, fica puxando, ele olha e ele se assusta com a cena. E é uma menina que está com os cabelos cobertos de lama, sujos de lama. Ele olha para a menina, os cotovelos dessa menina estão feridos, e ele percebe que essa menina tem um problema na articulação, ela se arrasta, ela tem problema nas suas pernas, ela não consegue se colocar sobre os pés, sobre as pernas, ela tem ali um problema. E ela vira em língua concomba e diz para o Ronaldo, Ronaldo, falando o nome que o Ronaldo tinha lá entre os concombas, ainda tem tempo para mim? Ele se assusta com aquela cena e pergunta, mas você tem tempo para quê, menina? E ela conta rapidamente a história para ele ali, enquanto as pessoas estão lá na frente, ela diz assim, olha, quando vocês passaram na minha aldeia me convidando as pessoas sobre um Salvador que resgata e que tem graça, aquilo entrou no meu coração no convite. E eu virei para os meus irmãos mais velhos e falei assim, eu não posso ir pelas minhas próprias forças, vocês me levam lá. E cada um dos meus irmãos disseram para mim, nós não vamos te levar nessa loucura. E eu virei para os meus pais, porque eu não posso sair da minha casa, e falei para os meus pais, vocês me levam lá neste lugar onde tem esse pregador que fala sobre um Deus gracioso. E os meus pais viraram para mim, você não vai, porque nós não acreditamos nisso, você não sai dessa casa. E aí o Ronaldo conta que essa menina saiu se arrastando pelos cotovelos, com uma guia que foi conduzindo ela até o local de culto. Ela chegou no final da pregação e ela pediu para ir na frente ali do Ronaldo Lidório e perguntar, eu não ouvi toda a mensagem, ainda tem tempo para mim? Ronaldo Lidório diz que pede que algumas irmãs peguem essa menina, eles rapidamente limpam ela, lavam os cabelos dela, fazem ali alguns tratamentos ali para as feridas que ela tinha, que ela possuía nos seus cotovelos, e levam ela à frente. E naquele dia, aquela menina, com a dignidade restaurada, ela entrega a vida dela a Jesus Cristo. Jesus continua restaurando a nossa dignidade. Se você for hoje na igreja Concomba, essa nossa irmã está lá servindo a Jesus, com as suas limitações físicas, mas adorando ao Cordeiro, aguardando o dia em que, para sempre, ela estará na presença de Jesus, juntamente com toda a grande família da aliança. Quero orar com você, meu irmão. O texto diz, terminando, que Jesus ordenou que a ninguém dissessem. Quanto mais ele recomendava, tanto mais o divulgaram. E diz o texto no final, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos.
Esse texto termina com Jesus dizendo claramente que ele não queria que fosse divulgado, porque ele não queria que perdessem um foco do porquê que ele fez o milagre. O milagre não era cura pela cura, mas é restauração de vidas, porque Jesus nos ensina que ele pode nos restaurar através da sua ação em nossas vidas. As pessoas ficaram maravilhadas. Eu quero terminar dizendo para você, meu querido irmão, que você volte a se maravilhar com o que Jesus tem feito na sua história. É só você lembrar quem você era e quem você é. Eu quero dizer para você que a obra que Jesus começou em você, ela ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la. Vocês não têm noção do quanto que eu anseio pelo dia para estar para sempre na presença de Jesus, já tendo passado as primeiras coisas e com meu corpo e a minha mente completamente restaurados, santificados para sempre na presença de Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Eu quero dizer para você, se Deus começou a obra na tua família, hoje os teus filhos estão afastados, Jesus não terminou a obra dele na vida dos teus filhos. Se você começou uma vida com Jesus e os teus netos hoje estão afastados, mas você os apresentou em aliança, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. Jesus vai trazer os seus netos de volta em nome dele. Não desista. Jesus continua agindo com graça. Jesus continua restaurando. Jesus continua transformando. Talvez nessa manhã seja o dia de ele transformar você. Talvez nessa manhã seja o dia dele restaurar você. E nós precisamos ter coragem de dizer para Jesus, Jesus, eis aqui alguém que tem caminhado, mas precisa ser transformado. Eis alguém que está caminhando, mas precisa ser restaurado urgentemente pela tua ação e pelo teu poder. E que talvez nessa manhã, surdos passem a ouvir, mudos comecem a falar do grande amor redentor que está em uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos e orar? Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Eu quero, aqui de maneira muito rápida e objetiva, se você quer que eu ore de maneira muito especial, ou de uma forma especial por você nessa manhã, para que Deus transforme algo da sua vida, ou para que Deus restaure algo na sua história, ou alguém, se coloque em pé onde você está, eu quero orar de maneira especial por você, por algo específico, porque talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã para algo específico. E eu quero então orar por você, por algo especial na sua vida, pela restauração de alguém na sua história, pela cura, por que não dizer? E nós vamos interceder nesse momento junto àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Ainda não é oração final, mas eu quero orar por você nesse momento. Ô Pai, nós entendemos que o Senhor tem falado ao nosso coração aqui nesta igreja. Nós entendemos que quando abrimos o livro santo, Tua palavra é poderosa para chegar aos nossos corações. E quando olhamos para a história desse homem que vivia, ó Deus, da forma como ele estava, e que o Senhor o alcançou por meio de Jesus de forma extraordinária, nós olhamos também para a nossa história. Outrora nós éramos surdos para a Tua palavra, e o Senhor abriu os nossos ouvidos. Outrora, ó Deus, nós sequer falávamos do Senhor, e hoje falamos. O Senhor transformou a nossa vida e o Senhor nos restaurou. Mas eu quero pedir ao Senhor, nós ainda estamos numa maratona. Tem tanta coisa a ser melhorada em nós. Tem tanta coisa para sair de nós. Tem tanta coisa para ser tirada de nós. E nós não conseguimos pela nossa própria força. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, transforma o Teu povo para a honra e glória do Senhor. Pai, restaura. Se tem alguém aqui nessa manhã, ó Deus, precisando de uma restauração. Se tem alguém aqui nessa manhã precisando de cura, ó Deus, e nós cremos que o Senhor é poderoso para curar. Que o Senhor opere cura na vida do Teu povo, ó Deus, em áreas específicas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por adversidades, aqueles que estão passando por crises emocionais, aqueles que estão passando por situações adversas na família, aqueles que estão com os filhos longe. Pai, em nome de Jesus, restaura o Teu povo para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos clamando no nome mais poderoso do universo. Estamos clamando no nome do nosso Rei,
no nome de Jesus Cristo. E é por meio dele que nós oramos. Amém.